E aí, meus aliados da força, como vai você? Como vão vocês? Pessoal, vou ficar de cantinho, tô sem espaço aqui no fundo, então a câmera tá naquele modo panorâmico, então a imagem tá meio distorcida, mas é isso. Pessoal, eu quero falar com vocês a respeito de força e hipertrofia, respondendo a seguinte pergunta: por que nos modelos de periodização e no modo como eu trabalho também, a gente faz um período que a gente vai chamar de período hipertrófico, onde a gente visa ter ganhos na massa muscular, tá? O que isso implica? Mas antes a gente precisa dar um monte de passo para trás e olhar lá para as aulas de anatomia e fisiologia, tá? Pessoal, é o seguinte, a gente vai pensar na força, tá? Como o seguinte, os músculos, lá, actina e miosina, dentro das fibras musculares, são os motores contráteis que faz o seu músculo se contrair, né? Mas quem dá o comando é o sistema nervoso, tá? Então, o sistema neuromuscular, um dá o comando, o outro obedece. E vocês podem pensar dessa seguinte forma aqui. O carro é o motor, né? Ele vai responder ao comando de um motorista. Não adianta, às vezes, você ter um motorista muito bom e o carro não obedecer, um carro ruim. Mas também não adianta você ter um carro muito bom e um motorista ruim. Mas que analogia é essa? É porque o motorista é o nosso sistema nervoso e o músculos é o nosso carro, é o nosso motor, tá? Então os dois têm que estar bem desenvolvidos para que a máxima produção de força aconteça. E aí lá nos nossos músculos, os nossos motores moleculares são, né? Fibras tipo 1, fibras tipo 2, fibras tipo 2X, tá? Em fisiologia, a gente tem esse postulado aqui, que a gente tem o seguinte, ó. Nessa curva em preto, são os aumentos nos níveis de força, tá? Então, quanto mais o tempo passa e a pessoa está treinando, mais ela vai adquirindo força. É óbvio que eventualmente tem um platô. Mas nesse meio tempo, a literatura postula que os ganhos iniciais têm causas contributórias principais do sistema nervoso. É o sistema nervoso, é o motorista que se adapta em dar o comando para aquele motor, para aquele carro, tá? Então, num primeiro momento, é o sistema nervoso que se adapta. Depois ele meio que dá uma estagnada e aí começam a haver adaptações hipertróficas, ou seja, na massa muscular. Então, num primeiro momento, se a gente fosse dividir no meio, as primeiras adaptações em força são de origem neurais. E as que vêm mais tardar ao longo do treinamento vêm de ganhos hipertróficos. Essa é uma ideia geral que a literatura traz pra gente. Tá? Agora, vamos ver quais são as contribuições neurais para o desenvolvimento de força, né? Aumento da taxa de desenvolvimento de força. O que é isso? Deixa eu ver se eu tenho um canetão aqui. Ó, vem comigo aqui nesse gráfico que eu vou mostrar aqui embaixo, tá? Aqui no eixo X é o tempo. E esse tempo é em milissegundos, tá? Milissegundos. E aqui no eixo Y são os níveis de produção de força. Então, quanto mais para cima, mais força. Quanto mais para a direita, mais tempo está levando. Eu vou colocar aqui, ó, 200 milissegundos e 500 milissegundos, tá? O que vem a ser a taxa de desenvolvimento de força? Vocês concordam comigo que na hora que o neurônio dá o potencial de ação, envia ali um sinal para o músculo se contrair, ele até vai se contrair, mas demora um tempo entre o sinal trafegar do neurônio, fazer aquele fenômeno aqui na junção neuromuscular que chama acoplamento, excitação, contração, que é liberar neurotransmissor, abrir canal de sódio, entra sódio, despolariza a membrana, libera cálcio, acopla actina com miosina para depois fazer a contração. Tudo isso demora um certo tempo. Quando o indivíduo é destreinado, o que acontece? Ele demora, vamos, né, aqui é o nível esse nível aqui é o nível de força máxima. Ele demora mais para atingir essa máxima produção de força. Enquanto que conforme o indivíduo vai treinando, o neurônio dispara mais rápido, você tem mais neurônios disparando e o músculo também responde mais rápido, né? Vocês vão estudar a liberação de cálcio lá no músculo, a liberação de cálcio fica mais veloz, a sensibilidade dos miofilamentos ficam aumentadas ao cálcio. E aí quando o indivíduo fica mais treinado, ó, o que acontece, ó, ele atinge o máximo nível de força em menos tempo, ó. O destreinado atingiu em 500 milissegundos e o treinado atingiu em 200 milissegundos.
tá? Ou seja, ele fez mais força mais rápido, tá? Entendam dessa forma. Aumento do recrutamento de unidades motoras. O que é isso? Quando você não sabe fazer um determinado movimento, por exemplo, o seu músculo, o seu sistema nervoso, ele meio que... Eu não sei que motor, que marcha que eu tenho que pôr para subir esse morro. Eu não sei qual tipo de fibra muscular eu preciso contrair. Então, o aumento do recrutamento de unidades motoras são mais fibras musculares trabalhando para produzir aquela força que você deseja, tá? Aumento da frequência de disparo, ou seja, o neurônio lá, o potencial de ação não tem um potencial, dois potenciais, três potenciais, tudo isso com uma determinada velocidade e o músculo vai se contraindo. O aumento da frequência de disparo é porque vai disparar mais rápido o potencial de ação, ou seja, o músculo contrai com maior velocidade, ou seja, é como se a frequência de disparo fosse associada à taxa de desenvolvimento de força, né? Você dispara mais rápido, o músculo vai contrair mais rápido. Sincronia. Você tem unidades motoras, né, do tipo 1, 2, 2x. Fibras musculares do tipo 1, 2, 2x, né? A sincronia é assim. O destreinado, ele recruta essa, depois ele recruta essa. Aí a sincronia é você recrutar todas as fibras musculares estritamente necessárias para aquele movimento que você quer, certo? Isso seria a sincronização de unidades motoras. É você recrutar todas as fibras musculares que são desejadas para aquele movimento. Nem mais, nem menos, tá? Isso aí é treinável. Isso é a tal também da coordenação intramuscular. Você não tem, por exemplo, dentro do mesmo músculo, você tem diversas fibras musculares. Essas fibras musculares, elas têm que se contrair de forma coordenada. Uma não pode contrair antes da outra. Então o sistema nervoso, ele coordena esse disparo para que, vão todas as fibras do tipo X contrair junto com as do tipo 2, certo? Então todo mundo contrai junto para produzir máxima produção, para ter máxima produção de força. E a coordenação intermuscular é o seguinte, intra é dentro, inter é entre músculos, né? Vou dar um exemplo. Entre flexão de cotovelo, você não tem basicamente três músculos principais aqui, né? Você tem bíceps fazendo flexão, você tem bráquio radial fazendo flexão e você tem bráquio radial fazendo flexão e braquial fazendo flexão, certo? Num destreinado, eles não contraem junto num timing perfeito. Então a coordenação entre os músculos seria, ao mesmo tempo que os agonistas principais, sinergistas, contraem num timing perfeito, os antagonistas também são relaxados, né? Então não basta só eu ter a contração dos agonistas bacana, eu tenho que ter os antagonistas sendo relaxado imediatamente ali, né? Então isso tudo é de ordem neurológica. E lembra que lá no músculo a gente tem os sensores, né? Para propriocepção, para sinestesia e tal. Um deles é o órgão tendinoso de Golgi. O órgão tendinoso de Golgi, ele é capaz de fazer o quê? Ele detecta quanta força o músculo está produzindo, mas ele tem um mecanismo de proteção inibitório. Ou seja, se você faz muita força, tenta levantar um objeto muito pesado, ele inibe o neurônio motor alfa, que é quem manda o seu músculo contrair. E daí o que acontece? Você fica meio bobo, né? O músculo diminui a capacidade de produção de força. Isso é um mecanismo protetor natural de todo mundo. Mas uma das adaptações ao treinamento de ordem neural é a diminuição desse mecanismo inibitório. Ou seja, pensa assim, se você fosse acelerar o carro, você tem ali na autoescola, você não tem o teu instrutor do lado? Se você acelera muito, ele freia para você. Se você passa a marcha errada, ele pisa na embreagem e não deixa você passar a marcha errada. Ele é um mecanismo inibitório e protetor. Com o treinamento, você elimina o instrutor de autoescola e você pode acelerar deliberadamente. Tá joia? Bom, agora essas são as formas neurais que você consegue aumentar a produção de força. Só que agora a gente precisa falar dos motores moleculares, né? Faz sentido pensar que quanto mais músculo eu tiver, mais esse motor, essa maquinaria contrátil vai me ajudar a produzir força, né? Então assim, dentro da hipertrofia você vai ter aumento de sarcômeros em série, né, um atrás do outro, você vai ter aumento de sarcômeros em paralelo, você vai ter aumento da espessura do tendão do músculo, né, tá aqui, rigidez, stiffness. O que é rigidez e stiffness? É assim, você não tem lá, vou colocar aqui,
matriz extracelular, MEC. O que é isso? É um emaranhado de proteínas lá, de glicoproteínas, que conferem uma rigidez, né, para a musculatura. Então, assim, o músculo até vai ter complacência, ou seja, ele pode ser estirado, mas ele vai ter uma certa dificuldade para isso, né? E também ele vai ter maior elasticidade, que é essa capacidade de voltar ao comprimento de repouso, né? Então esse aumento da rigidez, da stiffness, essa rigidez que o músculo tem, justamente para produzir mais força, né? Então às vezes, por exemplo, na hipertrofia, você tem aqui, vou desenhar uma fibra muscular aqui, ó, tá? Eu vou desenhar 3 tipos de cenário. Num cenário eu dei estresse metabólico e essa fibra muscular cresceu. Só que aqui, ó, vamos colocar que eu tenho 4 filamentos contráteis, actina e miosina. Aqui, com estresse metabólico, a gente teve a famosa hipertrofia sarcoplasmática. Você aumentou a água, glicogênio, mitocôndria, mas você ainda continua com as mesmas 4 filamentos contráteis aqui, actina e miosina. Tá? Esse é um cenário 1. Num cenário 2, eu tive hipertrofia, só que eu tive hipertrofia porque eu acrescentei mais actina e miosina dentro da fibra muscular. E é esse tipo de hipertrofia que a gente quer. A gente quer mais motor. E o treino que leva a esse cenário é diferente do que leva para esse cenário. Tá? E no cenário 3, que também acontece junto com... Gente, lembra que, né, tudo acontece junto, mas em maior ou menor magnitude. Nesse cenário 3 aqui, ó, eu tive também acréscimo de actina e miosina, só que eu também tive acréscimo aqui de proteínas extracelulares, né? Matriz extracelular, que vai conferir mais rigidez e tal. E aí, isso também contribui para a hipertrofia do músculo, né? E para a produção de força. Aumento da alavanca. Não tem como eu desenhar isso aqui agora, mas quando o músculo hipertrofia, ele vai aumentando a alavanca, ele vai conseguir, digamos que, produzir mais torque, né? Com um menor nível de força muscular. A força que o músculo faz, né, vai incidir no osso de uma forma que fique mais fácil de tracionar aquele osso num componente rotatório, tá? Então, o que acontece? A gente quer fazer o treino, respondendo a pergunta inicial, né? Força e hipertrofia tem relação? Ou seja, você vai ver muitos caras fortes, mas que não são tão grandes. Por quê? Porque às vezes o cara tem esse tipo de adaptação aqui, ó. O cara tem actina e miosina lá dentro, bem condensado, bem juntinho, e tem as adaptações neurais, mas não tem um músculo grande, né? E às vezes você tem um cara hipertrofiado, mas com essa característica aqui, ó. Um músculo muito hidratado, digamos assim, mas com pouca actina e miosina e com baixo desenvolvimento neural, né? Ou seja, ele hipertrofiou o músculo, cresceu o motor, mas não é um motor funcional. Por isso que às vezes você tem cara grande e fraco e cara forte e pequeno. A nossa ideia é ter motor para produzir máxima força. Então a gente vai fazer um período de hipertrofia, de ganho de massa muscular, e depois colocar esse motor para trabalhar. Porque querendo ou não, ele vai contribuir aqui um pouquinho. Mesmo que a relação seja baixa, você consegue ter um nível de contribuição, né? Então, basicamente, a gente vai ganhar músculo primeiro e depois para ter motor para trabalhar, tá joia? Então, esse motor aí que a gente vai colocar para trabalhar, eu vou construir ele primeiro, tá? Só a título de curiosidade, né? A gente chama esse tipo de hipertrofia aqui de sarcoplasmática, sarcoplasmática. E essa daqui de miofibrilar. Uma é mais característica de treinos de fisiculturista, né? Muito volume de séries e repetições. E essa daqui é mais característica de powerlifters e weightlifters, né? Mais acréscimo de actina e miosina num espaço mais, vamos chamar de denso, né? Ou seja, você tem mais massa, mais unidade de coisa numa mesma unidade de área. Por isso que a gente não é tão grande, né? Agora, outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. Por que a gente faz um período de hipertrofia e depois dá-lhe força? Para não ter interconversão. Lembra que a fibra tipo 2 pode ganhar a característica do tipo 1 e a fibra tipo 2 pode ganhar a característica do tipo 2? Do tipo 2? Se eu fico treinando muito hipertrofia,
eu vou ganhar muita característica de fibra tipo 1 e baixa produção de força. Ou seja, não é isso que a gente quer. Então por isso que nos treinos a gente faz mais ou menos 3, 5 repetições com volume baixo de séries, 3 a 5 séries, talvez até 8 num caso mais raro, justamente para evitar qualquer possibilidade de haver interconversão de fibras tipo 2 para fibras tipo 1. Porque eu quero fibras tipo 2 virando tipo 2x, ganhando característica de fibra 2x. Tá, joia? É isso. Então por isso que a gente faz um bloco de hipertrofia antes, para ter motor para acelerar, para dar o comando para ele acelerar. E fiquem com tudo, meus aliados da força.